futuros delegados e delegadas, vamos retomar aqui então a nossa aula. Bom, como eu falei para vocês, não há um rito próprio, específico na condução do inquérito policial, mas há inúmeras diligências policiais, que vocês vão estar realizando quando da condução. Algumas dessas diligências são previstas em lei, e outras vão decorrer aí da conveniência e oportunidade, conforme decisão do delegado. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, para que vocês tenham uma noção de como que é essa atividade prática do delegado de polícia. Bom, um instrumento uma diligência que vocês vão utilizar muito é a intimação. Então, no curso da investigação, você, enquanto autoridade policial, você precisa ouvir inúmeras testemunhas, você precisa intimar aquele suspeito da prática do crime, você precisa, às vezes, reconhecer pessoas e coisas, você precisa coletar material gráfico, por exemplo, para apurar uma suposta falsidade documental, acarear pessoas, realizar exame de corpo de delito, enfim, há N aí situações em que você vai ter que, então, determinar a intimação, para que pessoas compareçam à repartição policial, à Polícia Federal, para que você possa, então, realizar esses atos. Então, nesse caso, você convoca, mediante um mandado de intimação, que nós temos ali padrão, e que, com base nisso, a pessoa, ela pode comparecer, ela terá que comparecer à polícia para que, então, seja tomada a providência determinada. Caso não haja, esse comparecimento, há uma possibilidade aí, dependendo das circunstâncias, de prática de crime de desobediência, em alguns casos. Também em relação ao interrogado, claro que ele tem aí o direito ao silêncio, ou de não se auto-incriminar, e aí até houve uma análise e uma discussão acerca da condição coercitiva. A Polícia Federal ela vinha se utilizando bastante desse instrumento, ocasião em que o Supremo entendeu que, para fins de interrogatório, não poderia ser usado esse tipo de expediente, de mandado de condição coercitiva autorizado pelo juiz, porque geraria um constrangimento aí legal, feriria o direito à não autoincriminação. Mas o Código de Processo Penal ele dá esse poder aí de você estar conduzindo, para oitiva de testemunhas e outros atos voltados à instrução do inquérito. Bom, uma outra diligência, e vocês têm que ter o domínio, e que vai ser algo da sua atividade diária, é a busca e apreensão. É uma diligência voltada a você encontrar pessoas ou coisas, e aí sim, apreender elas, ou objetivando instruir essa apuração que está sendo conduzida por você enquanto delegado. É por isso que se afirma, que quando a autoridade policial ela não está na diligência, normalmente, quando a Polícia Federal deflagra uma operação, ela monta uma equipe composta por um delegado, 2 agentes e um escrivão, ocasião em que já é realizada a apreensão in loco, Então você vai realizar uma busca e apreensão numa empresa, cumprir um mandado, por exemplo, numa empresa, numa residência, lá você já anota todos os itens que você está apreendendo, enquanto autoridade policial. Quando o delegado não vai, se fala-se então num auto de arrecadação, que o agente ele vai arrecadar os itens, depois na polícia será feito um auto de apreensão, em que o delegado vai decidir então quais itens serão de fato apreendidos para fins de instrução do inquérito. Existem 2 tipos de busca e apreensão, aí uma que é domiciliar e a outra que é pessoal. Então vamos entender isso agora. A busca ela será domiciliar, ou pessoal, de acordo com o artigo 240 do Código de Processo Penal. A busca domiciliar ela vai ser realizada quando fundadas razões autorizarem, por exemplo, para prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação, contrafação,
e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. Você descobrir também objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. Apreender cartas abertas ou não, quando haja suspeita de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. Apreender pessoas vítimas de crime e colher qualquer elemento de convicção. Então, quando você pede um mandado de busca e apreensão ao juiz, né, porque você quer colher elementos aí de materialidade, de autoria e formar então a sua convicção sobre aquela prática do crime. Eventualmente, você pode realizar uma busca e ao final do inquérito concluir que não houve materialidade de autoria. Ou seja, é uma forma aí que você vai buscar, né, formar realmente a sua convicção. Então, não necessariamente quando você pede uma busca que você já formou, digamos assim, uma convicção sobre a existência de um crime, né? É claro que é necessário indicativo sob pena do juiz não deferir o mandado, mas o objetivo dela é justamente, né, coletar elementos de convicção sobre a prática criminosa. Além disso, então, o 240 do CPP, ele prevê no parágrafo 2º a possibilidade de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras B a F e letra H do parágrafo anterior. Bom, é importante delimitar, né, haja vista o artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal, a busca domiciliar, né, e essas possibilidades. A Constituição prevê que a casa ela é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo, né, em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então vamos entender aqui as possibilidades de busca domiciliar, né? Quando que eu posso, então, realizar uma busca domiciliar sem autorização judicial? Então, em primeiro lugar, como diz a Constituição, com o consentimento livre e expresso do morador. Nós já vamos ver na sequência que, apesar de ser uma decisão após o edital de vocês, né, é interessante citar ela, que foi uma decisão agora de março, em que houve uma baliza sobre essa questão de você cumprir busca domiciliar com consentimento livre e expresso do morador, né? Então, já chego lá. Essa é uma possibilidade do policial ele entrar numa residência, desde que o morador autorize essa entrada, né? Então, como que poderia ser feito isso, né? É uma formalização desse consentimento por escrito, com a assinatura de duas testemunhas, né? Então, a Polícia Federal, quando ela vai cumprir lá as suas buscas, ela já tem um modelo disso, né, que é colocado lá na pasta junto para que possa ser coletado isso, caso, né, além daquele mandado, que prevê um endereço fixo, você tenha a possibilidade, né, eventualmente de entrar em outro local não previsto, mas que dentro de uma exploração ali investigativa em loco, naquele momento, exija que você faça e estenda, né, a busca para outro local fora do mandado. Item 2, em caso de flagrante delito. Então, em caso de flagrante, a Constituição autoriza, né, você realizar buscas sem mandado judicial. Há precedentes aqui já de alguns anos do STF e do STJ, né, especialmente o STJ aborda ali uma questão de crimes permanentes. Sobre isso, né, em caso de flagrante, que você possa estar aí prestando esse ingresso sem mandado judicial. Em caso de desastre ou para prestar socorro, também seria possível pela Constituição, né, para que os órgãos públicos possam atuar, por exemplo, enfrentando catástrofes naturais, né, enchentes, desabamento, incêndios, dentre outras. Mas então vamos ver aqui essa decisão recente, que foi no HC 598-051, SP, de 2 de março de 2021. O que se entendeu, o que entendeu aqui o STJ, né, Superior Tribunal de Justiça, dentro de um caso que envolvia tráfico de drogas, né, e esse ingresso, então,
no domicílio, né, com consentimento do morador, né? O que o STJ balizou aqui foi a necessidade, né, foi o fato de que há um ônus do Estado em provar a voluntariedade desse consentimento. E aí o STJ pautua uma necessidade de você, além de documentar, também você ter um registro audiovisual da diligência. Sob pena do que, Ana? Sob pena de você ter uma nulidade da prova obtida e a partir dessa nulidade você contaminar, dentro da teoria dos frutos da árvore envenenada, todas as demais, né, provas decorrentes daquela ação. Então vamos ver aqui quais foram as teses centrais, né, que o STJ fixou a partir desse julgado e que vão impactar aí na atividade do delegado de polícia quando atua operacionalmente. Bom, então, na hipótese suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de estándar probatório, para ingresso no domicílio do suspeito, sem mandado judicial. Primeiro, então, a existência de fundadas razões, né, justa causa, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. Né? Então, primeiro ponto é a suspeita, né, efetiva e justa causa de flagrante delito para viabilizar o ingresso sem mandado. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre ele autoriza a entrada sem mandado no domicílio, onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial, se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime ou a própria droga será destruída ou ocultada. Então, aqui a questão que se coloca é de se priorizar, né, que a autoridade policial ela represente para obter um mandado do juiz de busca e apreensão, e apenas em casos em que houver um risco, né, de que essa droga, né, que é a prova do crime, da materialidade do crime, ela seja destruída ou ocultada, você ingresse, então, sem o mandado, né, para atender essa urgência. Em terceiro, o consentimento do morador para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa, voltado à busca e apreensão, né, ele precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, né. E aqui, claro, né, em sendo um corpo policial armado, né, certamente pode gerar aí, né, sempre uma interpretação que isso, né, de que a simples presença de uma equipe policial, ela geraria já um constrangimento. Então, é importante essas balizas, né, até para dar mais segurança jurídica à equipe aí de polícia que esteja eventualmente entrando sem mandado, né, com consentimento do morador. E aí, por isso que vem a baliza, né, a prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para ingresso na residência incumbe, em caso de dúvida, ao Estado. Né, e por isso que essas interpretações, elas fazem com que você, enquanto Estado, você tenha que tomar mais providências, né, para não deixar qualquer tipo de dúvida sobre eventuais abusos, né, que possam ser alegados pela defesa. Então, e deve ser feito com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso, né, como eu falei, é um procedimento padrão ali da Polícia Federal, sempre que possível com testemunhas do ato, como é o caso do modelo que eu falei. Em todo caso, a operação ela deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. Então, aqui é interessante esse registro, né, para você mostrar todas as circunstâncias, né, e ter essa prova a teu favor, demonstrando que você em nenhum momento abusou da autoridade e que esse consentimento foi voluntário, né, foi legal pelo morador. E aí o item 5, as violações dessas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, né, fruto da árvore, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência. Então, né, o policial ele tem que agir de uma forma bastante cautelosa,
né, cumprindo aí os princípios e regras, né, sob pena de também ser cogitado uma responsabilidade penal aí por abusos cometidos. Bom, busca domiciliar com autorização judicial. Então, vimos sem autorização, agora com autorização judicial. A busca por ordem ela deve ser realizada sempre durante o dia com a apresentação do mandado. Né, onde que consta isso? Né? Então, vou fazer a leitura lá do 240, 241 do CPP, do artigo 5º que nós já lemos, né, e o que vai constar, então, o que vai constar no mandado? Né? O mandado deverá indicar, de acordo com 243, a casa em que será realizada a diligência, o nome do proprietário morador, né, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que vai sofrer a busca, ou sinais que identifiquem, os motivos e fins da diligência, né, e outras formalidades ali que o juiz vai adotar. Essa é com autorização judicial, né, que, como nós vamos ver, então, o delegado representa para obter esse mandado. E a busca pessoal, né, pelo artigo 244, como já falamos ali, ela independe de mandado, né, então, busca pessoal independe de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de uma arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Né? Então, ocorre que você pode estar cumprindo um mandado de busca e apreensão numa residência, e dali surge a suspeita de que o alvo, né, ele está ocultando lá um pendrive, está ocultando dinheiro, né, no seu corpo, e aí exige uma busca pessoal também, né? Ou seja, essa busca ela vai independer de mandado, né? Já visto que a prova do crime pode estar, e aquela, normalmente, né, a principal prova, né, o alvo está escondendo, né, e você vai ter que fazer essa busca para obter esse elemento e trazer para a investigação para os autos. No caso do 249, se for uma mulher, né, que vai sofrer a busca, é sempre, a preferência sempre que seja feita por uma policial feminina. É claro que se não houver policial feminino na equipe, né, em casos excepcionais, né, poderá ser feita por um policial homem, mas o ideal é sempre que haja uma mulher policial para evitar qualquer questionamento. Bom, pessoal, fora a busca e apreensão, né, outra diligência que eu reputo de grande importância para o conhecimento de vocês é a questão do exame de corpo de delito, né? Envolve aqui o campo das perícias. Né? Então, quando a infração ela deixa vestígios, pelo artigo 158, é indispensável esse exame de corpo de delito, direto ou indireto, não sendo possível suprir aí a confissão do acusado, né? Então, você, enquanto delegado, né, você tem o poder de requisitar essas perícias, né? É um exame que vai ser feito independente de qualquer manifestação da defesa, né? Uma prova que ela é muitas vezes irrepetível, pode se perder os vestígios ali, você tem que fazer, requisitar esse exame pericial, pode ser um exame de local de crime, né? Pode ser um exame de uma pessoa, alguma outra situação, né? E você precisa ter essa coleta aí de vestígios desse exame, né? Para que daí via laudo pericial, né, seja instruído na investigação para comprovação da materialidade do crime. Fora essas diligências que eu citei para vocês, né, que há aí previsão legal, a lei 12.850/13, que é a lei que trata do combate a organizações criminosas, ela vai trazer hoje inúmeros meios de obtenção de prova permitidos pela nossa legislação. Então, ela cita esses meios de obtenção que eu acho interessante a gente trazer aqui para vocês terem noção também de como é vasto, né, o campo das diligências, dos meios e instrumentos aí que o delegado tem à sua disposição. Então, a colaboração premiada, como eu já falei, né, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, a ação controlada, que é você retornar aquela fase ostensiva da operação policial para o momento mais oportuno do ponto de vista da produção de provas e da identificação da autoria. Né? Pensem
por exemplo, uma grande organização criminosa, com divisão de tarefas, funções, que você pretende chegar no líder da organização. Então é necessário uma ação controlada, né? Ao invés de prender apenas o carregamento de cocaína, você vai aguardar, né, a coleta de mais elementos que possam indicar que, que cheguem ao chefe dessa organização, né, e que se desmantele o braço financeiro da organização, não fazendo pequenas apreensões, né, que às vezes não vão viabilizar, né, a quebra daquela organização criminosa. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, dados cadastrais, como eu já mencionei, informações de bancos também da Justiça Eleitoral e de concessionárias aí de telefonia, entre outras. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas. Há previsão específica na Lei 9296. Afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal, né? Tudo isso mediante representação aqui ao juiz. A infiltração de policiais em organizações criminosas é um ponto importante que a 12850 trouxe. E também um aspecto de meio, né, de obtenção de prova é a cooperação entre instituições, né? Em algumas matérias na Polícia Federal, você necessariamente vai ter que ter uma atuação conjunta, como é o caso de combate à corrupção, por exemplo, que cada vez mais se agem, né, em conjunto a Polícia Federal, junto com a Controladoria da União, Tribunal de Contas da União, que você conjuntamente vai estar aí atuando tanto na esfera penal, né, tanto na esfera administrativa, quanto na civil, na perspectiva da improbidade. Seguindo, além dessas previsões, né, então, saindo ali do campo das diligências, né, nós temos na sequência, né, coletados, né, tendo elementos suficientes de materialidade, reunindo elementos suficientes de autoria delitiva, eu vou, então, formalizar, mediante despacho, o indiciamento dos investigados dentro de uma análise técnica jurídica, né, apontando a autoria, a materialidade e a circunstância em que ocorrer esse crime, conforme o artigo 2º, parágrafo 6º da 12.830. Uma vez concluído o inquérito, né, esgotadas as diligências, então a autoridade ela vai fazer um relatório minucioso, conforme o artigo 10 do CPP, e caso haja uma testemunha, né, alguma diligência que não tenha sido realizada, eu posso indicar isso, né? No caso, testemunhas indicaram onde elas possam ser encontradas, e depois o Ministério Público, né, analise a necessidade de complementação, né, dessa diligência que não foi realizada. Caso também haja uma necessidade de mais prazo, né, para se realizarem mais diligências, caso esgotado o prazo legal inicialmente previsto, você também pode requerer essa prorrogação, que hoje, dentro de uma tramitação direta, né, entre polícia e Ministério Público, o inquérito ele faz esse caminho, né, sendo que sucessivas prorrogações podem acontecer até que se conclua aquela investigação com, né, êxito no sentido de indicar a autoria e sim o encaminhar para o indiciamento ou não, né, caso não haja elementos suficientes. Importante aqui a gente, né, fora a regra geral, quando a gente fala aqui de tráfico de drogas, no caso do artigo 52 da Lei 11.343, você, quando relata o inquérito, né, é necessário que você justifique as razões que te levaram, enquanto autoridade policial, a classificar aquele delito, indicando qual foi a quantidade de substância ou produto apreendido, local, condições que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. Então, a lei antidrogas ela vai ter algumas especificidades, nós vamos ter que observar, inclusive, no toque a prazo também, diferenciado para relatório. Então, aqui são prazos, né, que eu aponto para a conclusão do inquérito. Especificamente, aqui eu estou trazendo, né, dentro da atividade de polícia judiciária da União, né, da Polícia Federal. Então, um crime de competência da Justiça Federal, né?
onde está previsto a questão do prazo, como que eu vou me pautar. Então, a gente tem que fazer a leitura do artigo 66 da Lei 5.010/66. Quando o indiciado for solto, eu sigo aqui a regra do artigo 10 do CPP por analogia, então o prazo seria de 30 dias, mas quando, por exemplo, eu estou conduzindo um inquérito em que eu pedi uma temporária ou uma prisão preventiva, eu tenho que observar o prazo de 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15, né, desde que eu fundamente isso para o juiz, para que, então, eu conclua em no máximo 30 dias um inquérito policial com o indiciado preso. No caso da lei antidrogas, conforme o artigo 51, caso o indiciado esteja solto, eu tenho 90 dias, prorrogável por mais 90, também mediante pedido justificado. E se o indiciado estiver preso, eu tenho 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, também mediante pedido justificado. Lembrando que quando se fala em inquérito conduzido com indiciado solto, como é esse, como são nessas duas hipóteses, eu posso ter, né, pedidos de prorrogação, como eu falei, hoje há uma tramitação direta entre Polícia Federal e Ministério Público Federal, eu posso ter prorrogações constantes aí até que eu consiga, né, de fato, ter uma conclusão daquele inquérito. Já quando se fala em preso, né, essa possibilidade ela não existe, né, a não ser que eu adote algum tipo de desmembramento, mas eu tenho que seguir essa regra, né, estritamente sob pena de gerar um constrangimento ilegal contra o indiciado, né, contra o investigado. Pessoal, caminhando aqui então, nós vamos trabalhar aqui agora, né, a partir desse momento, com medidas assecuratórias voltadas a pessoas, né, então medidas cautelares contra pessoas no curso do inquérito policial. Você, então, enquanto autoridade policial, você detém capacidade postulatória, ou seja, você tem a capacidade de pedir ao juiz federal, no caso, né, medidas para assegurar pessoas ou bens. No caso das medidas para você assegurar pessoas aqui, você pode pedir ao juiz, por exemplo, que ele decrete a prisão preventiva de um investigado, né, barra indiciado, aí, com base nos artigos 13 e 311 e 316 do Código de Processo Penal, assim como você pode representar para que ele decrete a prisão temporária, né, de investigados com base no artigo 2º da Lei 7.960/89. A prisão preventiva a gente vai estudar depois na sequência dentro de uma questão que caiu no último concurso para delegado de Polícia Federal. Então eu vou avançar aqui com a temporária, que está prevista em lei, na 7.960/89. Quando que você pode usar, então, pedir, né, essa prisão temporária no âmbito da investigação? Então, item 1, quando, artigo 1º, inciso 1, né, quando for imprescindível para a investigação, você esteja conduzindo, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não forem ser elementos necessários ao esclarecimento da identidade, ou quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida, na legislação penal de autoria ou participação nos seguintes crimes. Eu coloquei alguns aqui, que seriam de maior incidência na PF, que é o de associação criminosa, né, anteriormente denominado quadrilha ou bando, artigo 288, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e previsto na lei de terrorismo. E o artigo 2º, ele fala, então, que essa prisão, né, pedida pela autoridade policial, ela vai ter o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Né? Então, é aquela situação em que você, né, vai cumprir um mandado aí de prisão temporária e que o prazo aí, nesse caso, né, ele já está previamente fixado, né? Então, o alvo lá, ele recebe um mandado, né, e até é engraçado, isso curioso, né, porque alguns criminosos já têm conhecimento da legislação processual penal e penal também,
e você chega para cumprir um mandado de prisão e ele te pergunta, né? Ah, doutor, esse mandado ele é de preventivo ou é temporária, né? E aí você fala, esse é um mandado de prisão temporária. Daí o cara lá fica tranquilo, não sei o quê, porque ele sabe que ele vai ficar 5 dias, no máximo mais 5. Ele já conhece a legislação aqui, sabe que a temporária, né, ela tem um prazo curto ali, delimitado, diferente da preventiva, né, que não teria um prazo aí determinado. Bom, além dessas possibilidades, né, que seriam de representação pela prisão cautelar, né, seja preventiva ou temporária, você então, enquanto delegado, você também pode postular medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 282, parágrafo 2º, concomitante 319 do CPP. O que seriam essas medidas diversas, né? É certo que aquele binômio, né, prisão ou não prisão, ele não existe mais. Então, hoje o juiz ele tem essa possibilidade, com base no 319, de adotar alguma medida cautelar diversa da prisão, caso ele entenda que ela será efetiva, né, para garantir um resultado útil da investigação. Então, se você, enquanto delegado, tem essa visão e essa possibilidade, né, de que uma cautelar diversa da prisão ela seja suficiente, você pode estar fazendo esse pedido ao juiz. Então, aqui eu cito, né, algumas dessas hipóteses de cautelar diversa da prisão, que é você proibir o contato de uma pessoa com outra, né? Então, indiciado lá, às vezes uma situação que está gerando um conflito entre pessoas, você pode pedir essa proibição, essa distância, sob pena de uma conversão em preventiva. Você pode pedir a suspensão do exercício da função pública, então casos, por exemplo, de corrupção, em que o agente público ele ocupa uma posição estratégica dentro de uma instituição, né, e você precisa de uma cautelar para que ele não atue mais, sob pena de continuar praticando infrações ou até ocultando provas, né. Você pode pedir essa suspensão, que ele saia daquela função, né, sem prejuízo de que o serviço continue. A fiança também é uma outra possibilidade, e nós vemos aí em casos de corrupção sistêmica, arbitramento de fianças milionárias, né, e também o monitoramento eletrônico, com uso de tornozeleiras eletrônicas. O artigo 320, por sua vez, ele vai prever essa possibilidade também aí de uma proibição de deixar o país, né? Isso deve ser comunicado, né? Então, o risco de fuga para outro país, né, mediante entrega aí do passaporte no prazo de 24 horas. Então, são várias possibilidades que surgem para que seja evitada, né, o uso da medida de prisão e que o investigado ali, o réu, ele vai ter que cumprir, sob pena daí sim de uma conversão, uma prisão preventiva. Medidas assecuratórias de bens. O delegado ele pode representar, além então de medidas cautelares contra pessoas, também medidas cautelares contra bens, voltado aí à questão de patrimônio, né, e de você estar ressarcindo os danos, né, reparando o dano que foi causado ao erário ou à União. Então você tem a possibilidade de busca e apreensão para apreender objetos, coisas obtidas por meios criminosos. Você tem a possibilidade de pedir sequestro, né, representado pelo sequestro de bens imóveis ou móveis, a hipoteca legal ou arresto cautelar de bens imóveis, arresto cautelar de bens móveis também. Também pela lei de lavagem de dinheiro, no artigo 4º, no seu caput, havendo indícios suficientes, você pode representar pela apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores do acusado ou existentes em seu nome. E pelo artigo 7º da Lei de Improbidade, também o delegado ele pode representar pela indisponibilidade de bens, recaindo essa constrição sobre bens que assegurem o ressarcimento do dano, né, que está sendo causado ao erário público, ou sobre o acréscimo patrimonial decorrente de enriquecimento ilícito daquele investigado. Pessoal, então, vamos fazer uma pausa aqui para retomar, então, com a peça profissional.